Olá, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho de frações? Você já vem estudando, conhecendo essa ideia, né, de uma escrita numérica um pouquinho diferente para representar algumas quantidades que não necessariamente são inteiras, né? Você já vem estudando tudo isso desde o quarto ano. No quarto ano, você foi apresentado, né, a essa maneira de representar uma quantidade que de repente não é inteira. No quinto ano, você aprofundou um pouco mais essas ideias, né? E no sexto ano, você vai aprender um pouco mais sobre isso, né? E devagarinho vai se familiarizando com esse conceito, né? Com essa maneira de escrever e de representar uma quantidade que de repente não é inteira. E para isso, né, para nós aprofundarmos e para você ter condições aí de, de, de se apropriar desse conhecimento, nós vamos retomar um pouquinho as ideias que você já viu lá no quinto ano, né, no quarto ano, no quinto ano. Então, eu peço para que você preste bastante atenção nessa aula, né, porque ela com certeza fará diferença para que você, para o seu entendimento aí daqui para frente, né, quando a gente fala das frações, tá bom? Então, vamos lá. O meu nome é Renato, né, sou o professor Renato Zanini, sou professor de matemática dos colégios vicentinos e vou ficar um pouquinho aqui com você para fazer essa revisão, né? Que, como eu já disse, fará uma grande diferença nos seus estudos daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu iniciar aqui. O nosso tema da nossa aula será o estudo das frações, né? E vamos iniciar observando algumas imagens, porque você deve estar lembrado, lá no quarto ano, que para aprender frações, quando o professor começou a falar de fração com você, ele fez desenhos na lousa, ele mostrou algumas formas geométricas repartidas, né, de várias maneiras. Ele, de repente, pode ter feito uma aula diferente, trazendo um bolo para a aula, dividindo igualmente entre vocês, ou, de repente, uma pizza, né? Porque quando a gente fala de fração, a gente já relaciona a questão da divisão, né? Da distribuição, da repartição em partes iguais, né? E, e é isso que a gente, de fato, precisa observar para entender a escrita, né, fracionária. Então, como eu represento uma quantidade que é menos do que um inteiro, né? Ou, de repente, é mais do que um inteiro, mas não é uma quantidade inteira, né? São dois inteiros e mais um pouquinho, ou três inteiros e mais um pouquinho. Então, como que eu posso representar isso, né? A escrita numérica que eu conheço até agora, ela, de que forma que eu posso mostrar uma quantidade quando não é inteira, né? Bom, e aí então surge a escrita fracionária. Então, como que nós vamos relacionar isso? Ó, observem, nós temos aqui 6 itens, né? E e aqui a gente tem em cada um dos itens uma forma geométrica circular, né, um círculo, dividido em partes iguais. Então, no item A, a gente tem o círculo dividido em 4 partes, no item B, nós temos o círculo dividido em 10 partes, no item C, em 3 partes, no item E, né, até me perdoem aqui, ó, pulei um item, né, acabei recortando algumas figuras e selecionando as principais aqui e não mudei o item, mas não tem problema. Então, esse próximo item aqui, né, no item E, nós temos um círculo dividido em 5 partes iguais.
no item F em 10 partes iguais e no item G em 16 partes iguais. E aí, vocês percebam que conforme eu estou falando na divisão da minha figura, né, do meu círculo, em um determinado número de partes iguais, eu estou sempre relacionando aqui o meu cursor do mouse aos números que estão embaixo desse tracinho aqui, né? Então, na verdade, né, quando eu quero representar uma quantidade que não é inteira, eu escrevo num formato fracionário. E a fração, como eu disse, ela está relacionada à divisão, né, à distribuição, a repartir, né, a número de partes iguais. Então, no item A, por exemplo, eu tenho lá um tracinho, embaixo desse tracinho eu tenho o número 4, porque o meu círculo foi dividido em 4 partes. No item B, eu tenho um tracinho e tenho, embaixo do tracinho, o número 10. Então, é porque o meu círculo foi dividido em 10 partes. No item C, eu tenho um tracinho e o número 3, porque o meu círculo foi dividido em 3 partes iguais. E assim acontece nos outros itens também, né? E em cima do tracinho, né, no número de cima aqui, vocês percebam que nem no item A, tem o número 2. Por quê? Porque, na verdade, são 2 pedaços, né, desses 4 que compõem o círculo todo. Então, são 2 pedaços que estão pintados e que eu quero representar de uma forma, por meio de uma escrita, né, fracionária, uma escrita numérica. E aí, de que forma, então, que a fração, a escrita fracionária surge? Quando eu faço a relação, quando eu faço uma comparação entre o número de partes do meu inteiro, que está evidente, né, que eu estou querendo representar, com relação à quantidade, com relação à quantidade total, o número de partes total do meu inteiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 pedacinhos pintados, né, de um total de 4 pedacinhos. Então, por isso que a parte que está pintada aqui, ó, representa 2 pedacinhos num total de 4. E eu leio isso como 2/4. Né? No item B, a mesma coisa acontece, essa comparação, essa relação, né, entre o que está pintado e o total de partes é o que representa a minha escrita fracionária. Então, a parte vermelha aqui, ó, ela representa que quantidade desse total, desse círculo? Representa 6 pedaços num total de 10. Então, eu leio essa fração como 6 décimos. Ou seja, a quantidade vermelha aqui corresponde a 6 décimos do círculo. Assim como a quantidade em laranja aqui corresponde a 2/4 do círculo. E aí, a mesma ideia nós vamos falar em umas outras situações. Então, no item C, a parte roxa aqui, ela representa 2/3 do círculo, né? A parte verde aqui, nesse outro item, representa 3/5 do círculo. São 3 pedaços, no total de 5, né? Agora aqui, olha, a parte marrom, ela representa o círculo inteiro. Então, são 10 décimos do círculo, porque o círculo foi dividido nessa situação em 10 pedaços, e dos 10 pedaços, os 10 estão pintados, né? Então, esse item representa 10, essa parte marrom, né, representa 10 décimos do inteiro, ou seja, é o inteiro, né? É o todo, é a figura toda que está pintada. E no item G, essa parte pintada representa 3/16 do total, né? Já que a figura, o círculo, está dividido em 16 pedacinhos. E só temos 3 pintados.
Então, quando eu quero representar uma quantidade menor do que o inteiro, ou maior, depois nós vamos ver, né, mas que não é uma quantidade inteira, nós usamos dessa ideia, né, e nós podemos utilizar uma escrita fracionária para isso, que, como vocês observaram, envolve uma comparação, né, uma comparação e uma relação entre o número que está em cima do tracinho e o número que está embaixo, sendo que o número que está embaixo sempre representa o número de partes, né? A quantidade de partes que a minha figura foi dividida. E essas partes, né, cada pedacinho, os pedacinhos, a divisão ocorre igualmente. Então, os números de baixo da fração representam o número de partes que a figura, o meu inteiro, ou os meus inteiros, foram divididos, tá? Número de partes iguais. E o número de cima do tracinho representa a quantidade de partes desse total que eu quero representar. Então, quando eu coloco, né, os dois números, um em cima e outro embaixo, eu estabeleço uma relação entre essas duas quantidades, eu consigo ter uma noção de que quantidade é essa, né? Então, por exemplo, quando eu olho para essa figura aqui, olha, quando eu observo essa figura, eu já vejo de cara que metade dessa figura está pintada de laranja aqui, né? Então, só que essa metade, como que eu represento por meio de números? Dessa maneira, né? Então, essa metade corresponde a 2 pedaços num total de 4. 2 não é metade de 4? Então, se 2 é metade de 4, essa escrita representa a metade da figura. Já aqui, eu tenho 6 décimos, né? A parte vermelha da figura corresponde a 6 décimos da figura. Como que eu entendo esses 6 décimos? Não adianta nada eu olhar só o número de cima e só o número de baixo. Eu tenho que estabelecer uma relação entre esses dois números. Então, 6 décimos, né, a parte vermelha corresponde a 6 décimos da figura. Então, eu entendo que são 6 pedacinhos em vermelho num total de 10. A metade de 10 é 5. Se fossem apenas 5 pedacinhos em vermelho, eu poderia dizer que a metade dessa figura estaria em vermelho. Porém, eu tenho um pouquinho mais do que a metade dessa figura que está em vermelho. Eu tenho 6 pedacinhos, que passou da metade de 10. Né? Então, 6 décimos, eu já compreendo que é uma quantidade, 6 décimos da figura em vermelho corresponde a mais do que a metade da figura em vermelho, tá certo? Assim como, por exemplo, se eu olhar no item F, eu tenho 10 décimos da figura pintada aqui, né? Ou seja, a figura toda está pintada. Porque se eu comparar esses dois números, o número de partes pintadas corresponde ao número total da figura. Ou seja, conclusão, a figura inteira está pintada. Tá? Olha, se eu olhar no item G, por exemplo, a minha figura tem 16 pedacinhos. Dos 16, só 3 pedacinhos estão pintados. Então, é uma parte pequena da figura. E se a gente comparar esses dois números, realmente, de fato, o número 3 está bem longe do 16. Né? Então, quando eu estabeleço essa relação entre o número de cima e o número de baixo do tracinho, eu estou compreendendo que essa escrita corresponde a uma quantidade não inteira, né? Ou uma quantidade inteira, de repente, como nós vimos no item F, né? Ou quando é uma quantidade não inteira, ela pode ser menor que o inteiro, como nós temos em todos os casos aqui, menos no item F, né? Todas essas escritas, ó, todas essas frações, elas representam quantidades que não preenchem o inteiro, não preenchem o círculo todo, né? Agora, pode existir frações, escritas fracionárias, que nós vamos ver daqui a pouco, que representam mais do que o inteiro.
também, né? Então, nós vamos ver tudo isso direitinho, mas eu fiquei bastante tempo aqui, ó, porque eu acho que a ideia é essa, né? Você, lá no quarto ano, você teve essa ideia, você estava em outro momento da sua vida, né? Em outro nível de maturidade. No quinto ano, também você retomou essa ideia, também em outro momento, num momento diferente, aí você já tinha avançado um pouquinho mais. E no sexto ano, agora, é importante a gente falar sobre isso de novo, para que você estabeleça, né, se aproprie dessa ideia da escrita fracionária como uma relação entre quantidades, né? Quando você olha para uma escrita fracionária, não é apenas, você não está vendo dois números que não estão relacionados um com o outro. Pelo contrário, né, existe uma relação muito grande aí. Você tem que estabelecer essa relação de comparação entre os números de cima e de baixo dessa escrita para que você compreenda a quantidade que você está representando, ok? Então, por isso que nós estamos reforçando isso aqui, para que você, esse ano, consiga aprofundar com o professor tudo que você vai estudar aí sobre fração nesse segundo semestre, tá bom? Então, vamos lá. Como eu já me adiantei, né, e fiquei um bom tempo aí falando com vocês sobre essa ideia, esse número de cima e esse número de baixo da escrita fracionária recebem nomes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho novamente uma forma circular, que representa o inteiro, né? E esse círculo está dividido em 8 pedacinhos iguais. É o número que eu coloco aqui, olha, né, embaixo dessa escrita fracionária, e ele recebe o nome de denominador. E desses 8 pedacinhos, 5 pedacinhos estão pintados, né? Estão pintados em vermelho aqui. E eu percebo, já que olho dessa forma, que esses 5 pedacinhos, eles correspondem a mais do que a metade da figura pintada, né? Isso é visual, eu já estou olhando, observando isso. Agora, como que eu entendo isso olhando para o número? Então, daí a importância que eu falei até agora. Dos 8 pedacinhos, eu sei que 5 estão pintados, né? E eu coloco 5 em cima do tracinho. Então, a relação, quando eu olho para o número 5, para o número 8, o número 5 em cima, chamado de numerador da fração, e o número 8 embaixo, chamado de denominador, eu não posso olhar só para o 5 ou só para o 8. Eu tenho que estabelecer uma comparação entre os dois. Então, sabendo qual é a função de cada um nessa escrita numérica, né, eu estabeleço essa comparação. Ou seja, 5, o número 5 é menor do que o número 8. O número 5 é o número de pedacinhos da figura que está pintado, né? E o número 8 é o número total de pedacinhos, é o que compõe a figura. Então, são 5 pedacinhos pintados, um total de 8. E 5 é mais do que a metade de 8. Olha como a minha observação na escrita da fração, né, na escrita fracionária, corresponde exatamente ao que eu visualizo aqui na figura. Observe que quando, se você olha só para a figura, de cara você já fala dessa figura, a parte pintada dessa figura a parte pintada de vermelho dessa figura é mais do que a metade. Isso, olhando para a figura, você já conclui, né? Agora, e se não tivesse a figura e você quisesse visualizar de uma forma bem abstrata que quantidade representaria essa escrita numérica? 5 oitavos, né? Se você olhar para essa escrita e já estabelecer essa relação de comparação entre o número 5 e o número 8, entender que 5 oitavos são 5 pedacinhos, num total de 8, que compõem a figura toda, você já consegue compreender e concluir que
essa quantidade, nessa escrita fracionária, representa uma quantidade maior do que a metade, né? Até porque 5 é mais do que a metade de 8, tá certo? Então, essa é a ideia essencial da escrita fracionária para representar uma quantidade menor do que um inteiro. E vocês vão ver depois como eu falei, para representar quantidades maiores também, né? Quando essas quantidades não são inteiras. Então, vamos lá. Tendo, né, falado um pouquinho sobre essa ideia essencial das frações, a gente vai para a leitura das frações. Então, eu falei já em vários momentos eu já li as frações aí com você, mas agora ó, nós temos, por exemplo, vários inteiros, né? Olha, círculos também aqui em cima. Então, eu tenho a metade de um inteiro, que eu posso representar dessa maneira, ó, também, né? Então, o inteiro está dividido em dois pedaços, dos dois pedaços, um pedaço está pintado em verde. Então, essa parte em verde representa, a gente fala um meio, ou meio, né? A metade. Então, um pedaço no total de dois, né? E aqui também, o meu inteiro está dividido em três partes, a figura, ou melhor, a quantidade em azul corresponde a 2/3 da figura, né? Ou seja, dois pedacinhos no total de 3. E a gente lê dessa forma, 2/3. Aqui também, a figura está dividida em 4 partes, das 4 partes, a parte roxa, 3/4, né? São 3 pedacinhos, no total de 4. E aqui a figura toda está pintada, então 5/5, tá certo? Então, dessa maneira que a gente lê. E sempre olhando para a figura e fazendo uma relação com a escrita numérica. Olha, por que nessa escrita fracionária aqui, ó, 5/5, o número de cima é igual ao número de baixo? Porque o número de pedaços pintados corresponde ao número total de pedaços da figura, né? Por que aqui quase a figura toda está pintada em 3/4? Porque nós temos aí de 4 pedaços, 3 estão pintados. Então, olha, o número 3 está muito próximo do número 4. Por isso que, olhando só para a escrita fracionária, a gente já consegue perceber que essa quantidade ela é uma quantidade muito próxima de um inteiro, né? E aqui, por exemplo, olha, um meio. Na verdade, aqui de 2 pedaços, um está pintado. Então, um é a metade de 2. Por isso que essa escrita representa a metade. Assim como, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para você. Ó, eu falei que, nesse caso, no item A, essa parte laranja também representa a metade. E por que não está um meio aqui, um em cima e embaixo 2? Porque, na verdade, a gente tem aqui a figura não dividida em duas partes, mas em 4 partes. Mas, independente disso, das 4 partes, a metade de 4, que são 2 partes, estão pintadas, né? Então, por isso que 2/4 também representa a metade, assim como aqui. O que mudou é só a quantidade, o número de partes da figura, né? Mas a metade a gente entende tanto com essa escrita fracionária como com a outra, 2/4, tá certo? E a gente vai ver melhor sobre isso também. E claro que a gente trabalhou com formas circulares até agora, mas a gente pode trabalhar com formas retangulares, quadradas, enfim. Né? O inteiro ele pode se traduzir aí de várias maneiras, por meio de várias formas, né? E aqui, por exemplo, olha, o meu inteiro tem 9 pedacinhos. Olha o 9 aqui. E dos 9 pedacinhos, eu quero representar apenas os pedacinhos que estão pintados. E aí são 7. Então, a escrita fracionária corresponde a 7/9, tá certo? Aqui também, o meu inteiro está dividido em 8 pedacinhos. 8 pedacinhos iguais, sempre pedacinhos iguais, né? O denominador da minha fração
que é o número de baixo, sempre representa o número de partes que a minha figura está dividida, né? E esse número de partes, né, os pedacinhos são todos iguais, tá? E daí aqui também a gente tem 8 pedacinhos, dos 8, a parte verde representa 2/8 da figura, que é bem menos que a metade, né? Na verdade, é a metade da metade. Então, olhando para essa escrita, sem, de repente, olhar para a figura, a gente observa o número 2 está um pouco distante do número 8. Então, com certeza, a quantidade que está sendo representada aqui é um número menos, né, bem menos do que o inteiro. Se fosse no lugar de 2 aqui o número 8, seria a figura toda pintada, tá certo? Então, você percebeu que o que eu quero que você compreenda de fato, né, é não só porque, com certeza, olhar para a figura e escrever, né, a quantidade é simples, mas não é só escrever, é você se apropriar da ideia, né, de como que você, essa escrita, ela representa o quê? O que você faz para olhar para uma escrita fracionária e estabelecer uma relação de quantidade com aquela escrita. Igual quando você olha para o número 5 e você já imagina R$ 5, 5 balas, 5 carrinhos, né? 5 joguinhos, enfim, você já estabelece uma relação. Com as frações é a mesma coisa. Então, a gente precisa, caso não tenha ficado, você não tenha compreendido ainda essa ideia, né, até o momento, espero que essa aula lá faça com que você compreenda tudo isso, né, para que a gente construa os novos conhecimentos aí relacionados às frações de uma forma bem significativa, tá bom? Bom, e aí existem as frações com denominadores, que a gente chama de frações decimais. São as frações que têm denominadores 10, 100, 1000. E aí a gente entende assim, que quando, né, como eu já falei até agora, os denominadores, quando eles são na ordem da dezena, da centena, da unidade de milhar, da dezena de milhar, então nós entendemos que são denominadores, são as frações, elas são frações decimais, né? E o que isso muda? Na verdade, não muda. Em relação ao conceito de fração, não muda, né? Mas as frações cujos denominadores são na ordem de 10, 100, 1000, 10.000, elas são bastante utilizadas futuramente, até para facilitar algumas representações. E aí, no momento, na ocasião correta, vocês vão, com certeza, entender tudo isso. Mas, assim, a ideia é a mesma. Então, se eu olho, por exemplo, para essa fração 8, como que eu leio isso? 8 décimos, né? 2 milésimos, 56 centésimos. Então, por exemplo, a hora que eu olho para 2 milésimos, como que eu não estou vendo a figura agora para tentar concretizar um pouco essa quantidade, 2 milésimos. Mas se você entendeu, né, o que eu falei até agora sobre essa relação de comparação que você vai fazer entre o número de cima do tracinho e o número de baixo, você já deve estar imaginando que 2 milésimos, por exemplo, é uma quantidade muito pequena. Por quê? Porque aí você vai imaginar o seu inteiro dividido em 1000 pedacinhos iguais. E desses 1000 pedacinhos, você está representando apenas 2 pedacinhos. Você está pintando apenas 2 pedacinhos. Então, esses 2 pedacinhos pintados num total de 1000, se a gente comparar, é um pedacinho muito pequeno do total, né? Agora, se a gente, por exemplo, olhar para 8 décimos, ó, a gente vai ter uma noção do quê? Embora não estamos com a figura aqui, a gente tem a noção do quê? E se o meu chocolate ele tem 10 pedaços iguais e eu comi 8 pedaços, ou seja, a parte que eu comi do chocolate é quase o chocolate inteiro, né? 8 décimos, diferente se eu comesse 4 décimos do chocolate, porque aí seria
4 pedacinhos no total de 10. Metade, né? Tá certo? Desculpa, falei 4, né? Se eu comesse 4 pedacinhos no total de 10, seria menos do que a metade. Né? Agora, se eu comesse 5 pedacinhos desse chocolate dividido em 10 pedaços iguais, eu comeria metade desse chocolate, né? Já que 5 é metade de 10. Então, assim, são essas relações que nós temos que estabelecer para entender a escrita fracionária. É muito importante que isso fique muito claro no sexto ano, né? Porque vocês já vêm tendo essas ideias desde o quarto ano, como eu falei, né? Você já tem essas ideias na cabeça, mas é importante que num momento diferente, né? Agora no sexto ano, você consiga revisitar tudo isso para entender, tá certo? Assim acontece com 56 centésimos, ó, né? Então, de 100 pedacinhos, se fosse só 50, seria metade, né? 50 centésimos é a representação da metade da figura, independente do número de pedacinhos que ela esteja dividida. Agora, 56 centésimos é um pouquinho mais que a metade, né? Então, já dá para entender que essa escrita representa um pouquinho mais que a metade. Aí você vai falar assim, mas então a metade, você falou que pode ser representada como um meio, aqui, né? Representa a metade. Pode ser representada como 2/4, também essa parte pintada representa a metade. Então, existem várias escritas fracionárias que podem representar uma mesma quantidade? Sim, desde que você estabeleça uma relação entre o número de cima do tracinho e o número de baixo. Se nessa escrita fracionária o número de cima for sempre menor do que o número, for sempre, por exemplo, a metade do número de baixo, eu sempre estarei representando a metade, mesmo que eu use números diferentes, em cima e embaixo em cada fração, tá certo? Mas se a relação entre o número de cima e o número de baixo, porque o número de cima é a metade do número de baixo, ou o número de baixo é o dobro do número de cima, eu estou escrevendo um número fracionário que representa a metade de um inteiro, tá certo? Então, é bem interessante essa escrita numérica, né? Então, e envolve uma visualização aí de vocês, né? De figuras no início, para que depois, na hora que vocês olhem para a escrita, vocês já visualizem de uma forma até abstrata essa quantidade, que é o que vai acontecer futuramente com vocês, né? No sétimo, no oitavo ano, aliás, no oitavo e no nono, vocês precisam olhar para um número fracionário, né? E já relacionar esse número com a quantidade. Será que é uma quantidade maior que o inteiro, menor que o inteiro, menos que a metade, mais que a metade, próximo ao inteiro, tá certo? Então, isso tem que ficar muito rápido lá no oitavo e nono ano, né? Porque isso será ferramenta para que vocês evoluam aí no aprendizado, né? Nos conhecimentos. E só que para isso acontecer, nós temos que detalhar tudo muito agora, né? Então, no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, nós vamos continuar fazendo desenhos, vamos representar, vamos relacionar a escrita com o desenho, até você se apropriar, tá bom? Muito bem. Aí, depois, assim, né? Nós vimos aí alguns denominadores nas escritas fracionárias menores do que um inteiro, né? Nós vimos lá 1/2, 2/3, 4/5, 7/8, 8/9, 3/10. Vimos quando os denominadores também são na ordem de 10, de 100, de 1000, né? Os décimos, centésimos, milésimos. E quando os denominadores são maiores do que 10, mas não são dezenas exatas, centenas exatas, né? Como eles são chamados? Daí entra essa palavrinha avos. Por exemplo, aqui, olha, eu leio como 5/23 avos. É um inteiro dividido em 23 pedacinhos iguais, e desses 23 pedacinhos eu estou representando 5 pedacinhos pintados. Por isso que, ó,
5, 23 avos, eu já olho para essa fração e já falo assim, já penso assim, é uma quantidade pequena pintada dessa figura, porque são 5 pedacinhos no total de 23. É bem menos que a metade, tá certo? Aqui também, 16, 32 avos. 16 é a metade de 32. Olha a representação da metade de novo aqui. Eu tenho uma figura dividida em 32 pedacinhos, e dos 32 pedacinhos, eu estou representando uma quantidade pintada em 16 pedacinhos. Então, se 16 é a metade de 32, é a metade dessa figura que eu pintei. Tá certo? Então, olha aí a representação da metade de novo. Agora, o que eu quero dizer para você aqui é que essa palavrinha avos, ela entra nessa nomenclatura quando eu tenho denominadores diferentes de 10, 100, 1000 e maiores do que 10. Né? Então, e essa palavrinha avos significa divisão em partes iguais. Então, quando eu falo, por exemplo, 5, 23 avos, significa que esses 23 avos quer dizer que o meu inteiro está dividido igualmente em 23 partes, tá certo? Então, é isso que significa a palavrinha avos. Muito bem. Bom, aí, né, falamos até agora muito na quantidade e na escrita fracionária que representa um número menor do que o inteiro. Agora, nós vamos falar um pouquinho de quantidades que não são inteiras, né? E que representam mais do que o inteiro. Então, vamos pensar aqui, vamos olhar novamente, né? Vamos pedir ajuda aqui para a imagem, ó, para a figura. Então, nós temos aqui uma quantidade. E aqui você percebe que nós temos o inteiro, olha, numa forma diferente, triangular agora, né? E esse inteiro triangular, esse triângulo grandão aqui, ele está dividido em 4 pedacinhos, ó, iguais, né? Lembra? Fração, pedaços iguais. Está dividido em 4 pedaços iguais. Só que a minha pergunta é, como que nós podemos escrever de uma forma fracionária a quantidade que está em roxo nessa imagem? Como que a gente pode escrever? Então, assim, quantos pedacinhos estão em roxo aqui? Né? Aliás, eu percebo que eu tenho mais do que um inteiro aqui. Se eu estou estabelecendo que um inteiro é um triângulo desse, que eu estou contornando, eu tenho 3 inteiros aqui. Ó, então, eu tenho um inteiro aqui, dividido em 4 pedacinhos, eu tenho mais um inteiro aqui dividido em 4, e mais um inteiro aqui dividido em 4. Só que, na verdade, eu não tenho exatamente 3 inteiros pintados em roxo. A quantidade que está pintada em roxo aqui é menos do que 3 inteiros. Ou seja, eu tenho 2 triângulos inteiros pintados em roxo, né, e mais 3 pedacinhos de um outro inteiro que também está dividido em 4 pedacinhos, pintado em roxo. Então, assim, a grosso modo, eu posso dizer que nós temos aqui quase 3 inteiros pintados em roxo, mas não chegamos nos 3 inteiros. Como que eu represento isso de uma forma, por meio de uma escrita numérica? Já sabemos que vai envolver uma escrita fracionária. Só que vai envolver uma escrita fracionária nesse terceiro inteiro aqui, ó. Nesses outros dois, não. Por quê? Porque nós temos, em cada um desses 2 primeiros inteiros, ó, nós temos todos os pedacinhos pintados em roxo, ó, todos. Então, nós temos, vamos pegar esse primeiro inteiro aqui, ó. 4 quartos, são 4 pedacinhos, no total de 4, que estão pintados de roxo, nesse primeiro inteiro. Olha a escrita dele aqui, 4 quartos, um inteiro. Nesse próximo inteiro também nós temos a mesma coisa, 4 quartos pintados em roxo.
São 4 pedacinhos, num total de 4 pintados em roxo. Mais um inteiro pintado em roxo. Olha essa quantidade aqui, pintada, como que ela está sendo representada, 4/4. E nós temos um próximo inteiro, que não está totalmente pintado em roxo. Aliás, quase está pintado todo em roxo. Dos 4 pedacinhos, nós temos apenas 3 pedacinhos pintados em roxo. Olha como que eu represento essa quantidade que está pintada em roxo. 3/4 desse inteiro está pintado em roxo, né? Então, aqui sim há uma representação fracionária. Nesses 2 inteiros, não, né? Aliás, há representações fracionárias, mas que correspondem a um inteiro, né? 4/4, 4/4. Cada representação dessa corresponde a um inteiro desse aqui, tá certo? Que está pintado em roxo. E aqui, mais 3/4. São 3 pedacinhos aqui dos 4 que estão pintados em roxo, que está escrito aqui, ó. Então, se eu juntar tudo isso que está representado, que está pintado em roxo, vejam que interessante, ó. Eu estou tendo 2 quadros de representação aqui. A imagem e uma escrita numérica dessa imagem. Olha que legal. É assim que vocês, lá na educação infantil e lá no primeiro aninho, vocês começaram a entender a escrita numérica. Por isso que vocês relacionavam 5 bolinhas ao desenho do número 5, 4 bolinhas ao desenho do número 4. Quando a gente aprende fração, a gente aprende também assim. Só que, claro, num outro momento, né, exigindo um pouco mais de atenção da nossa parte, porque a gente precisa estabelecer algumas relações que até então, lá enquanto pequenininhos, a gente não precisava, né, estabelecer as mesmas relações que a gente está estabelecendo agora, mas lá também vocês tiveram os mesmos desafios para poder associar a quantidade numérica, né, a escrita numérica com a quantidade. Quando vocês começaram a aprender as quantidades lá no primeiro aninho da educação infantil, vocês também tiveram que mobilizar muitas situações ali que vocês estão mobilizando agora, né? Essa relação que a gente está estabelecendo é muito importante. Então, voltando aqui, ó, esse 4/4, 4/4, cada um deles representa a figura inteira, né? Então, por isso que aqui a gente tem um inteiro mais um inteiro. São 2 inteiros. Olha 2 inteiros aparecendo aqui. Só que mais 3/4, que são esses 3 pedacinhos em roxo. Por isso que ficou aqui, né? Então, na verdade, nós temos a minha pergunta, né, inicial: como que é a escrita fracionária dessa quantidade pintada em roxo? São 2 inteiros mais 3/4 de um inteiro. Não chega a ser um inteiro completo, não é isso? Então, isso eu represento dessa maneira, ó, 2 inteiros e 3/4. Essa escrita é uma escrita que envolve números, números inteiros e fracionários, por isso que ela se chama número misto, né? Misto, misturado, parte inteira e parte fracionária. Então, aqui nós temos uma situação em que envolve uma escrita fracionária, mas que é uma escrita que representa mais do que um inteiro. Por isso que a gente pode mostrar na forma mista: 2 inteiros e mais 3/4 de um inteiro, de um terceiro inteiro. Tá certo? Muito bem. Também nós podemos mostrar, ao invés de mostrar essa quantidade pintada em roxo na forma mista, a gente pode mostrar na forma somente fracionária. E aí que a representação ela fica um pouquinho diferente, porque vocês vão perceber que o número de cima acaba sendo maior do que o número de baixo. Por quê? Porque nós temos uma quantidade representada aqui maior do que um inteiro, tá certo? Então, por que que fica 11/4? Porque se eu
Ó, 4 quartos mais 4 quartos mais 3 quartos. Vamos somar os pedacinhos? Nesse primeiro inteiro, eu tenho 4 pedacinhos. 1, 2, 3, 4. Nesse segundo inteiro, mais 4. 1, 2, 3, 4. São 8 pedacinhos. E depois, nesse terceiro inteiro, mais 3. 1, 2, 3. Então, são 8 mais 3 pedacinhos, dão 11 pedacinhos em roxo. Agora, são 11 pedacinhos num total de 4? Não, né? Na verdade, quando a representação fracionária indica uma quantidade maior do que o inteiro, a gente tem que entender o quê? Que o número de cima é a quantidade de pedacinhos que eu quero representar em relação ao número de partes que o meu inteiro está dividido. No caso, o meu inteiro, que se repete aqui por algumas vezes, está dividido em 4 pedacinhos. Então, quando eu escrevo 11 quartos, eu estou já de cara entendendo que eu tenho mais do que um inteiro envolvido aqui. Se fosse 4 quartos, aliás, vamos diferente. Se fosse um quarto é um pedacinho no total de 4, né? Então, é menos do que um inteiro. Se fosse 4 quartos, ao invés de 11 quartos, seria um inteiro, né? Como nós mostramos aqui. Mas aqui nós temos 4 quartos, que é um inteiro, mais 4 quartos, que é o outro inteiro, e mais 3 quartos, que é esses 3 pedacinhos. Então, são 11 quartos, né? São 11 quartos porque cada um quarto, corresponde a um pedacinho, tá certo? Então, são 11 quartos, tudo bem? E passou de 4 quartos, eu já entendo que nós vamos ter mais do que um inteiro, ok? Tudo bem? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Só um minutinho aqui, que eu tive que parar para dar uma atençãozinha aqui. O carregador está lá em cima. Muito bem. Então, pessoal, 2 inteiros e 3 quartos corresponde a 11 quartos. Então, só que as escritas, né, elas, apesar de representarem a mesma quantidade, né, 2 inteiros e 3 quartos, é a mesma coisa que 11 quartos, é igual, ó, né? São escritas diferentes representando quantidades iguais. É o que acontece muito nas frações. Por isso que é importante sempre estabelecer uma relação entre o número de cima e o número de baixo, entre o numerador e o denominador da fração. Tá certo? Muito bem. Então, nós falamos um pouco de número misto, né? Ou uma fração desse tipo, onde o numerador é maior que o denominador. Tudo bem? Muito bem. Dando continuidade, fazendo mais um exemplo, ó, aqui vamos olhar só para a figura, só para a imagem agora. Nós estamos vendo aqui 2 inteiros. Aliás, um inteiro e mais um pouquinho em verde. Né? Então, o que está pintado em verde aqui nessa imagem? Nós temos 2 círculos. Dos 2 círculos, a quantidade que está pintada em verde corresponde a menos do que esses 2 círculos, a menos do que 2 inteiros, né? Só que corresponde a mais do que um inteiro e um pouco mais. E olhando para a figura, observando mais ainda, nós podemos concluir que a parte que está pintada em verde dessa imagem é um inteiro, um círculo inteiro, e um pouco mais da metade do outro círculo. Tá certo? Então, quando eu olho para a imagem, para a figura, eu já observo, já tenho noção da quantidade que está pintada em verde. Agora, qual é o desafio? É a gente representar essa quantidade numericamente, por meio de uma escrita fracionária, tá certo? Como lá na educação infantil, no finalzinho, no primeiro aninho, vocês começaram a aprender a escrever os números, observando para quem? Para as quantidades, né? A gente começa a escrever e desenhar os números e aprender tudo isso quando a gente associa as quantidades. E aqui na fração a gente tem que fazer a mesma coisa. Não pode ser só uma receitinha de bolo. A gente tem que ver um significado.
Isso, tá certo? Então, vamos lá. Como eu escrevo essa quantidade pintada em verde? Então, se eu observar, vamos primeiro escrever na forma mista. Nós temos aqui um círculo dividido em 8 pedaços, né? Então, os dois círculos, aliás, estão divididos em 8 pedaços iguais. Então, nós sabemos que o denominador é 8. Então, esse primeiro inteiro aqui, ele é representado como 8 oitavos. Ele pode ser representado como 8 oitavos, certo? O inteiro. E esse segundo inteiro, que na verdade em verde ele não está inteiro, né? A parte que está verde é representada como 5 oitavos. Ó, são 5 pedaços dos 8 que estão em verde. Muito bem. E a escrita mista, né, um número misto que representa isso, pode ser escrito como? Então, 8 oitavos corresponde a um inteiro, que é o círculo todo, um inteiro, mais uma quantidade em verde que é menos do que o outro círculo, que corresponde. Eu não posso escrever um inteiro, né? Como eu escrevi aqui. Eu tenho que escrever a fração, que seria 5 oitavos. Então, eu represento isso de uma forma mista. Um inteiro, que é o primeiro círculo, todo em verde, e mais 5 oitavos do segundo círculo. Então, eu leio isso aqui, se eu não tivesse a imagem e já olhasse para essa escrita, eu já perceberia o quê? Que essa escrita representa um inteiro de 5 oitavos, ou seja, menos do que 2 inteiros, né? Olhem só para essa escrita mista aqui, ó, sem olhar para a imagem. Então, o que eu observo? Que eu tenho aqui uma quantidade representada maior do que um inteiro, e que não chega a ser 2 inteiros. E posso dizer, inclusive, que é um pouco mais de um inteiro e meio, porque o número 5 dessa fração, que seria a quantidade que está pintada em verde no outro círculo, o número 5 é um pouquinho mais do que a metade de 8. Se fosse 4 oitavos, seria um inteiro e meio que estaria em verde, né, da quantidade da imagem. Mas como é um inteiro e 5 oitavos, eu entendo que é um pouquinho mais do que um inteiro e meio que está pintado em verde, tá certo? Agora, eu posso representar também, ao invés de representar essa quantidade verde aqui toda pintada por meio de um número misto, como eu acabei de explicar para você, eu posso representar daquela forma que eu falei para você, que é colocando o numerador, né, um numerador maior que o denominador aqui na fração. Então, ao invés de escrever um inteiro e 5 oitavos, eu conto a quantidade de pedacinhos que vai passar de 8 pedacinhos, que é a quantidade de pedacinhos que o meu inteiro está dividido. Então, por exemplo, aqui eu conto aqui nesse primeiro círculo 8 pedaços, e nesse segundo círculo em verde, eu conto mais 5 pedaços. Então, são 8 oitavos, que é o primeiro inteiro, que compõe o primeiro inteiro, que representa o primeiro inteiro, mais 5 oitavos, que representa a parte verde do segundo inteiro. Então, tudo isso está em verde, né? Ó, tudo isso tem verde. Então, são 13 pedacinhos. Se eu contar que são 8 pedacinhos aqui, que compõem o inteiro, em verde. E mais 5 pedacinhos aqui. Se eu contar, são 13 pedacinhos. Seria 13 pedacinhos no total de 8? Então, justamente essa ideia, quando eu faço essa comparação, que eu já falei para você que é essencial você estabelecer essa relação de comparação entre o número de cima e o número de baixo, né, do tracinho, na fração, quando eu faço essa comparação, eu já percebo como 13 pedacinhos de 8, mas o meu inteiro está dividido em 8 pedacinhos, né? O número de baixo corresponde ao número de partes que o meu inteiro está dividido. Então, se o número de cima, que é o numerador, corresponde a 13 pedacinhos e é maior do que 8, que é o número de baixo, eu já entendo que eu estou falando em mais de um inteiro, né? E essa ideia, essa noção é muito importante, esse significado, né?
para você entender a escrita fracionária e, com o tempo, sem precisar necessariamente ver uma imagem que corresponde a essa escrita. Porque hoje, por exemplo, você olha para o número 10, você já imagina, você tem uma noção da quantidade 10. Você olha para o número 250, você tem uma noção da quantidade 250. Lá no primeiro aninho, você não necessariamente teria. Né? Com as frações acontece a mesma coisa. O que nós esperamos é que agora, no sexto ano, que é o terceiro ano que você está aprendendo os conceitos da escrita fracionária, é que você se aproprie um pouco mais de tudo isso, para que a gente possa avançar no aprendizado, tá certo? Muito bem. Então, aqui, ó, 13 oitavos corresponde a 8 oitavos mais 5 oitavos, que são os 13 pedacinhos aqui, que é um inteiro e mais 5 oitavos, tá certo? Então, eu posso representar por uma escrita numérica a quantidade que está em verde aqui de duas maneiras. Ou como 13 oitavos, de uma forma apenas fracionária, ou como um número misto, um inteiro e 5 oitavos. Tá certo? Compreendendo, né, a parte inteira e mais um pedaço aqui do segundo inteiro. Tudo bem? Muito bem. E aí vem a parte de comparação de frações, né? Quando a gente aprende as quantidades e as escritas numéricas, a gente aprende a comparar. Então, por exemplo, se você distribuir 5 balas para uma criança de 4 anos, né? Vamos colocar dois amiguinhos com 4 aninhos, colocar 5 balas na mão de um e 2 balas na mão do outro, eles já sabem quem tem mais balas, né? Só que não sabem ainda a escrita numérica, né? Porque vão associar ainda o desenho do número com a quantidade. Com as frações é a mesma coisa, né? Então, vamos supor que você não esteja vendo essa imagem, esses desenhos aqui, só os números. Então, se você tem uma noção da escrita fracionária, você já consegue estabelecer uma comparação entre 4 nonos, 6 nonos e 7 nonos, né? Agora, associando a escrita à quantidade, né, desenhada, fica mais fácil, né? E é esse o nosso objetivo agora, é que você se aproprie de tudo isso, olhando para as imagens, para que futuramente você consiga fazer isso sem necessariamente ter uma figura do lado, tá certo? Então, por exemplo, aqui nós temos, ó, 3 inteiros. Ó, esse inteiro na forma retangular, esse de baixo, que é exatamente do mesmo tamanho, igualzinho de cima, e o terceiro inteiro também. Então, são 3 inteiros iguaizinhos, inclusive divididos no mesmo número de partes. E isso faz com que cada inteiro, por ter 9 pedacinhos iguais cada um, então cada inteiro vai ter pedacinho do mesmo tamanho, né? E aí, né, como que eu comparo? Ó, aqui em cima eu tenho a parte pintada, são 4 pedacinhos. Então, a escrita fracionária corresponde a 4 nonos. Aqui a parte pintada são 6 pedacinhos. Então, a escrita fracionária corresponde a 6 nonos. E aqui, a parte pintada são 7 pedacinhos. A escrita fracionária corresponde a 7 nonos. Então, que quantidade é maior? Qual é o inteiro que apresenta a quantidade pintada maior? É o terceiro inteiro aqui, né? 7 nonos. E assim, isso fica muito visível, né? Aqui na imagem, nos desenhos, que 7 nonos corresponde a uma quantidade maior do que 6 nonos e do que 4 nonos. Se eu olhar só para o número, eu posso dizer que, de fato, né? Ó, 7, o número 7, ele é mais próximo do número 9, do que o número 6 é mais do que o número 6 ou do que o número 4. Então, assim, se eu estabeleço essa relação, eu já consigo entender que, de fato, 7 nonos está se aproximando mais do 9
Ou seja, é quase a figura toda pintada, do que o 4, por exemplo. Agora, se esse numerador fosse mais do que 9, aí eu teria mais do que um inteiro, como nós vimos nos slides anteriores, né, os números mistos. Tá? Aqui nós estamos falando menos do que um inteiro, tá certo? Se fosse 9 nonos, tudo estaria pintado. Mas como é 7 nonos, somente 7 pedacinhos dos 9 foram pintados. Bom, e aí, né, aqui a gente pode escrever em ordem crescente essas três representações, ou em ordem decrescente. Crescente seria do menor para o maior. Eu posso dizer aqui que 4 nonos é menor do que 6 nonos, que é menor do que 7 nonos. Ou na ordem decrescente é do maior para o menor. 7 nonos é maior do que 6 nonos, que é maior do que 4 nonos. Tá certo? Então, quando a gente faz isso, a gente estabelece uma comparação entre as quantidades, né, entre as frações. E nós vamos ter que fazer isso o tempo inteiro também, tá certo? Muito bem. Agora, quando eu tenho inteiros com número de partes diferentes, consequentemente, o tamanho dessas partes também são diferentes, né? Então, o desenho ele ajuda muito, a princípio, para nós aqui. Então, eu tenho três situações aqui. Eu tenho três inteiros do mesmo tamanho. Sempre que eu vou comparar escritas fracionárias e quero o auxílio do desenho para isso, eu preciso considerar cada escrita fracionária dentro de uma correspondência, né, de um desenho do mesmo tamanho, da mesma forma. Senão não faz sentido eu fazer a comparação. Então, aqui eu tenho 3 círculos, e cada um dos círculos foi dividido num número de partes iguais, mas essas partes, né, essa quantidade de partes em cada um dos círculos é diferente. Então, no item A, eu tenho um círculo dividido em 3 partes, no item B, um círculo dividido em 4 partes, e no item C, um círculo dividido em 8 partes. Percebam, eu estou mostrando para vocês uma escrita fracionária da parte pintada. Então, na primeira figura, a parte pintada corresponde a 1/3 da figura. Né? Um pedaço num total de 3. Muito bem. No item B, a parte pintada em verde corresponde a 1/4 da figura. E no item C, a parte pintada corresponde a 1/8 da figura. E aí, o que a gente tem que entender? Que, obviamente, que a parte pintada no item C, na figura do item C, ela é um pedacinho menor do que a parte pintada na figura do item B, que é uma parte menor do que a parte pintada na figura do item A. Por que que isso acontece? Porque eu estou dividindo o meu inteiro em mais partes, né? Então, se eu divido o mesmo inteiro num número de partes maior, os pedacinhos vão ficando menores, tá certo? Então, por isso que 1/8 é uma escrita fracionária que representa uma quantidade menor do que 1/4. E 1/4 é uma escrita fracionária que representa uma quantidade menor do que 1/3. Por quê? Porque, olha só, eu estou na primeira figura pintando um pedaço num total de 3. Na última figura, eu estou pintando um pedaço num total de 8. Se eu considerar o mesmo tamanho do inteiro, uma figura dividida em 8 partes, cada parte vai ser menor do que quando eu divido a mesma figura em 3 partes. Então, por isso que 1/8 é menor, é o menor pedacinho desses que estão pintados. Né? Então, 1/8 é menor do que 1/4, e 1/4 é menor do que 1/3. Ó, esse pedacinho é menor do que esse, e esse pedacinho é menor do que esse. Tá certo? Então, interessante você também se apropriar dessa ideia, tá? Olha lá, vamos agora novamente na comparação. Represente a parte verde de cada figura em forma de fração e responda ao que se pede.
Na verdade, a parte verde, eu não sei se está tão verde aí para você, né? É essa parte pintada aqui. Então, novamente, o que está representando o meu inteiro agora? Não é mais um círculo, um retângulo, é um segmento de reta. Esse segmento total aqui, ó, que está dividido no item A em 4 pedaços. E nos 4, desculpa, em 5 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5. E nos 5 pedaços, a parte verde, né, a parte pintada aqui, corresponde a 4 pedacinhos. Então, qual que é a representação aqui? 4 quintos, né? A representação da parte pintada aqui em verde seria 4 quintos. No item B, a metade da figura, ó, o mesmo inteiro, né, ó, o mesmo segmento de reta, ele está dividido aqui em 2 pedaços e um deles está pintado. Então, olha a representação da metade, um meio, né? Um pedaço, um total de 2. E no item C, eu tenho o mesmo segmento, o segmento de reta do mesmo tamanho, só que agora dividido num número de partes diferente, 3 pedaços. 1, 2, 3. E dos 3 pedaços, esses 2 estão pintados, ó, né? Então, são 2 pedaços no total de 3. Então, a fração seria 2 terços. Então, a escrita fracionária que representa a parte pintada em verde, né, no item A, 4 quintos. Olha, 4 é muito próximo de 5. Realmente, essa parte pintada está quase o segmento de reta inteiro. No item B, meio, meio, representa essa parte pintada aqui, que olhando para a figura, de fato, 1 é a metade de 2. Então, essa parte é a metade da figura inteira, né? A parte pintada é a metade da figura inteira. Já no item C, 2 é um número próximo de 3 também, mas o meu inteiro foi dividido em 3 partes. Das 3 partes, 2 estão pintadas, né? Agora, como nesse caso, o meu inteiro ou os meus inteiros aqui, eles foram que são do mesmo tamanho, né? O mesmo segmento de reta do mesmo comprimento, os 3, eles foram divididos em número de partes diferentes, ó. No item A são 5 pedacinhos, no item B são 2 e no item C são 3. Quando eu quero representar a parte pintada desse inteiro, vai depender do número de pedacinhos que ele foi dividido, né? Que é diferente em cada inteiro, como você está percebendo. Então, quando nós temos uma situação desse tipo, né, que envolve número de pedacinhos, quantidade de partes do inteiro diferente e número de pedacinhos pintados também diferentes em cada um dos inteiros, embora esses inteiros sejam do mesmo tamanho, uma ideia já de início e principalmente agora no sexto ano é fazer o desenho sim ainda, né, para poder fazer essa comparação e para poder se apropriar disso de uma forma bem significativa. Então, como você pode perceber, se a gente for comparar aqui, qual é a quantidade pintada maior? Se a gente comparar as 3 quantidades dos 3 itens, é do item A, não é isso? Então, nós podemos dizer que a fração 4 quintos é maior que esse pedaço pintado, é maior que a fração 2 terços, que é maior que a fração meio, meio. Então, se a gente for, ó, qual item foi representado pela maior fração? O item A, né? A maior fração é essa parte aqui do item A. É o maior pedaço pintado. A menor fração é do item B, é o menor pedaço pintado. Tá certo? Então, 4 quintos é maior do que 2 terços. 2 terços é maior do que meio, ou meio, tá certo? É isso aí. Então, mais uma reflexão em torno das comparações, ok? Muito bem. E aí, só vamos colocar alguns nomes aí nas escritas fracionárias, no tipo de escrita que a gente tem, que eu falei com você até agora, né?
Então, o que são frações próprias, impróprias e aparentes? Então, aqui a gente tem assim, a figura 1, por exemplo, é uma figura formada por um retângulo, né? Aliás, é uma figura retangular dividida em 5 pedacinhos. E dos 5 pedacinhos, o que está em rosa aqui são 3 pedacinhos, um total de 5. Então, eu represento a parte pintada dessa figura 1 como 3/5, tá certo? Muito bem. Aí, na figura 2, eu tenho 3 inteiros e todos os 3 inteiros estão pintados de amarelo, né? E aí, como que eu represento isso na forma de fração? Eu poderia indicar o número 3 aqui? Sim, né? Mas daí, o número 3 seria uma escrita na forma inteira, né? Da quantidade que eu estou enxergando aqui. Eu estou enxergando 3 círculos amarelos aqui. Agora, para eu representar na forma de fração essa figura 2, eu posso representar como? Observando em quantos pedaços iguais cada um desses inteiros foi dividido. E eu observo que esses inteiros foram divididos em 4 partes, cada um deles, né? Então, eu tenho aqui 12 pedaços em amarelo, num total, né, de 4 pedaços em cada inteiro. Então, são 12 pedaços e cada pedacinho representa a quarta parte, um quarto do inteiro. Então, eu tenho um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto aqui, 1, 2, 3, 4 quartos. 5, 6, 7, 8 quartos. 9, 10, 11, 12 quartos. Então, na verdade, eu tenho 12 quartos, né? A representação aqui corresponde, então, a 12 quartos, tá certo? Aqui nós temos, então, uma fração, uma representação fracionária de mais do que um inteiro, né? E uma fração que representa, inclusive, não uma quantidade não inteira, pelo contrário, representa uma quantidade inteira. Olha que interessante, dá para a gente mostrar, inclusive, uma quantidade inteira, como a gente está vendo na figura 2, sendo o número 3, né? São 3 círculos. Eu posso mostrar isso de uma forma fracionária também. Então, todo número inteiro também pode ser representado de uma forma fracionária, né? Inclusive, se eu percebi que o meu círculo foi dividido em 4 partes, cada um deles, e cada pedacinho corresponde a um quarto de um inteiro, eu tenho 12 quartos aqui. Então, por isso que eu posso escrever dessa maneira, 12 quartos, tá certo? Muito bem. E a figura 3 também está mostrando aqui para nós mais do que um inteiro. Então, eu tenho um inteiro, um quadradão aqui inteiro, mais outro quadradão inteiro do mesmo tamanho, são 2, mais outro, tudo pintado em azul. Então, são 3 quadrados inteirinhos pintados em azul e mais um quarto quadrado aqui que não está todo pintado em azul. Então, na verdade, aqui eu tenho 3 inteiros e mais, cada quadrado desse corresponde a quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4 por 4, 16 quadradinhos. Dos 16 quadradinhos, eu tenho só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos em azul. Então, eu poderia representar essa quantidade toda em azul como um número misto, seria 3 inteiros e mais 12 16avos, né? Porque são 12 quadradinhos em azul, num total de 16. Ou eu posso mostrar de uma forma não mista, uma escrita fracionária apenas, contando todos os quadradinhos em azul de todos os meus inteiros aqui, inclusive.
né? Então, se eu contar todos os quadradinhos em azul, eu vou ter 60 quadradinhos, né? 60, e aí eu represento como 60 16avos. Mas por que 16 embaixo? Porque cada inteiro meu não foi dividido em 16 quadradinhos? E quantos... Então, cada quadradinho corresponde a um 16avos. Se eu contar, eu tenho 60 quadradinhos. Então, no total, eu tenho 60 16avos. E olhando para isso, eu já percebo. Então, eu tenho uma situação, eu tenho 3 situações aqui. Olha que interessante. Na figura 1, não foi toda a figura pintada, né? De rosa. Na verdade, a figura 1, a parte pintada é menos do que o inteiro. Exatamente, ó. Olha aqui o numerador menor do que o denominador, né? O número de cima é menor que o de baixo, porque não chega a 5/5 aqui, né? Chega a 3/5 apenas. São 3 pedacinhos no total de 5, tá certo? Agora, veja a figura 2. Dá uma olhadinha o que acontece aqui, ó, na figura 2. Eu tenho 3 círculos inteirinhos de amarelo. Cada círculo está dividido em 4 partes. Então, cada parte corresponde a 1/4 do círculo. Ou seja, eu tenho aqui 4/4, né? São 4 pedacinhos aqui, mais 4 pedacinhos aqui, são 8/4, mais 4 pedacinhos aqui, são 12/4. 12/4 é essa minha representação, que não corresponde nem menos do que o inteiro, né? Não corresponde a exatamente o inteiro, pelo contrário, corresponde a mais do que o inteiro, são 3 inteiros, né? 12/4. E a figura 3, como eu já disse, representa mais do que 3 inteiros, né? Ó, eu tenho 3 quadradões aqui, pintados em azul, cada um deles dividido em 16 quadradinhos, e mais alguns quadradinhos, que é mais do que a metade de um quarto quadradão. Então, eu tenho 60 quadradinhos, e cada quadradinho é um 16avos do quadrado do inteiro. Né? Então, por isso que eu conto 1 16avos, 2 16avos, 3 16avos e assim por diante. Tá bom? Então, olha, escreva a fração que representa cada uma das figuras. Então, a gente, né, acabou de fazer essa reflexão aqui. Né? Agora, no item B, né, qual das 3 frações representa um número inteiro? E que número é esse? Né? Então, qual das 3 frações representa o número inteiro? 12/4. Né? A fração referente à figura 2, pois ela representa 13 inteiros. Tá certo? Muito bem. E aí, a gente tem, como eu disse no início, né? Nós temos esses 3 tipos de fração, quando a fração representa um inteiro, ou menos do que inteiro, do que um inteiro, ou mais do que um inteiro, ela recebe nomes específicos, né? Então, por exemplo, uma fração própria, ó, nós só colocamos aqui fração própria, imprópria e aparente. Então, agora, quando eu represento uma fração, uma escrita fracionária, cujo numerador é menor do que o denominador, ou seja, tipo a figura 1, que representa menos do que o inteiro, eu tenho uma fração, eu chamo de fração própria, tá certo? Agora, quando eu tenho uma fração, uma escrita fracionária que representa exatamente uma quantidade inteira, né, uma quantidade de inteiros, que nem a figura 2, são 3 inteiros, né, 12/4, que representa 3 inteiros, eu chamo essa fração de fração aparente. E quando eu tenho uma situação como a figura 3, que estou representando mais do que um inteiro aqui, né, e cujo numerador é maior que o denominador, eu chamo de fração imprópria. Tá certo? Tudo bem?
Então, nós temos essas nomenclaturas, que, na verdade, o que mais interessa para nós, né, não é nem tanto a nomenclatura, mas é você perceber a escrita fracionária, estabelecer essa relação de comparação ao olhar para a escrita e verificar quando que essa quantidade é mais do que o inteiro, quando que é menos do que o inteiro, quando é o inteiro, tá certo? É muito importante isso. E como eu disse, com o tempo, lá para o oitavo e nono ano, isso tem que ficar muito claro, muito apropriado aí para todo mundo, né? Porque as imagens nem sempre vão aparecer no meio de outros assuntos que nós vamos aprender, né? Então, nem sempre, às vezes você vai olhar só para a escrita fracionária sem ter a imagem, sem ter a figura. E aí, por isso que é muito importante a gente, devagarinho, ir compreendendo tudo isso, tá certo? Muito bem. Aí, falando ainda das representações fracionárias e das comparações, lembra que eu falei para você que a, a escrita fracionária ela tem algumas particularidades, assim, e uma delas é você escrever de formas diferentes quantidades iguais, né? E é o que eu falo, é o que eu chamo de frações equivalentes. Então, por exemplo, aqui, olha, observem esses três retângulos, essas três formas, né, geométricas retangulares aqui, que representam três inteiros do mesmo tamanho, tudo certinho, né? E só que qual que é a diferença entre eles? Na verdade, esse primeiro inteiro aqui está dividido em duas partes. Esse segundo inteiro aqui está dividido em quatro partes, ó. E o terceiro inteiro está dividido em 8 partes, certo? E a parte vermelha, você pode perceber que, independente, a partir do momento, vamos comparar aqui as quantidades. Nós temos aqui 13 inteiros do mesmo tamanho, certo? Divididos em número de partes diferentes. Mas a parte pintada e a parte vermelha, né, em cada um deles é a mesma. Só que pelo fato de cada um deles estar dividido em número de partes diferente, a escrita fracionária fica diferente, embora a quantidade pintada seja a mesma do inteiro. Então vamos entender. Como que eu represento na forma fracionária essa parte vermelha desse primeiro inteiro aqui no meio? É meio. 1/2. 1 é a metade de 2, a parte vermelha, um pedaço, um total de 2. Pronto, o meio está aqui. Né? O meio. Agora aqui, você perceba que a parte vermelha no segundo inteiro é a mesma que a parte de cima, né? Só que o segundo inteiro aqui foi dividido em 4 pedaços iguais. Então, a escrita fracionária fica diferente. 2/4. Porque a parte vermelha do segundo inteiro compreende 2 pedacinhos, um total de 4. Então, 2/4. Só que aqui também, 2 é a metade de 4, certo? 2 é a metade de 4. Então, olha a representação da metade aqui também. 1 é a metade de 2. Então, a mesma quantidade. Aqui também. O terceiro inteiro aqui foi dividido em 8 pedaços. Então, são 4 pedacinhos pintados, não são mais 2 e nenhum. Só que são 4 pedacinhos de tamanhos diferentes, um total de 8 pedacinhos. Né? Então, 4/8. Percebam que 4 é a metade de 8 também. Então, a fração 1/2, 2/4 e 4/8 corresponde, elas são equivalentes, porque elas, apesar da escrita ser diferente, elas representam a mesma quantidade. As 3 escritas fracionárias representam o que está em vermelho em cada um dos inteiros, e é a mesma quantidade, tá certo? Então, isso nós chamamos de frações equivalentes. É o que eu disse no início.
O importante na escrita fracionária é comparar o número de cima do tracinho com o número de baixo. É o numerador com o denominador. Se em escritas fracionárias diferentes, a relação que existir entre o número de cima e o número de baixo for a mesma, nós temos quantidades iguais, representadas por meio dessas escritas fracionárias, que é o que aconteceu aqui. 1 é a metade de 2, 2 é a metade de 4, 4 é a metade de 8. Então, 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos representam a mesma quantidade. Tá certo? Muito bem. E aí nós temos uma ideia, né, das frações equivalentes. Eu gosto bastante dessa imagem, porque dá a entender, por exemplo, olha, um inteiro corresponde a 2 metades, né? Se eu comparar aqui 3 terços, essa faixinha aqui, com essa aqui, com 6 sextos, por exemplo, né? Eu entendo que, aliás, desculpa, se eu comparar 3 terços, por exemplo, ou 1 terço com 2 sextos, eu posso entender que 2 pedacinhos desse correspondem a um pedaço desse, 1 terço e 2 sextos é a mesma coisa, né? Corresponde à mesma quantidade. Se eu comparar, por exemplo, a metade, essa parte aqui da metade com 2 vezes 1 quarto, 1 quarto mais 1 quarto corresponde a 2 quartos, 2 quartos também é a metade. Né? Então, dá para explorar um pouquinho mais isso aqui depois, para vocês perceberem essa questão das frações equivalentes. Sempre para reforçar o quê? Escritas fracionárias diferentes, desde que a relação entre o numerador e o denominador seja a mesma, elas representam quantidades iguais, tá certo? Muito bem. E aqui tem um exercício que fala sobre isso, né? Nas figuras ao lado, você pode observar 2 inteiros que possuem as mesmas características, mas que estão divididos em quantidades de partes diferentes. Olha só o que aconteceu. Isso já me dá a entender, depois que nós estudamos a questão das frações equivalentes, que o que está em verde em cada um dos inteiros é a mesma quantidade. Só que a escrita fracionária será diferente em cada um dos inteiros, levando em consideração, né, que nós estamos comparando 2 inteiros do mesmo tamanho. Somente eles estão divididos em número de partes diferentes. Porém, portanto, cada pedacinho é de um tamanho diferente, mas a parte pintada é a mesma, a quantidade pintada é a mesma. Né? Então, assim, quais frações representam as partes pintadas das figuras? Na primeira figura, são 4 pedacinhos, no total de 20. Então, a parte verde seria 4 vinteavos. E na segunda figura, são 2 pedacinhos, no total de 10. Então, a parte verde na segunda figura corresponde à escrita fracionária 2 décimos. E olha que legal, 4 vinteavos e 2 décimos são frações equivalentes, né? Por que a escrita fica diferente? Pelo número de partes que o meu inteiro foi, que cada um dos inteiros foi dividido. Mudou um pouquinho a estrutura, né, da figura, mas a parte pintada permaneceu. E a escrita, como a escrita fracionária, ela envolve uma relação entre o número de pedacinhos pintados e o número total de pedacinhos da figura. Se eu mudo a quantidade de pedacinhos da figura, obviamente, né, que seria o denominador da fração, eu vou mudar também o número de pedacinhos que correspondem à parte pintada da figura, proporcionalmente. Né? Por isso que as escritas ficam diferentes, mesmo representando quantidades iguais. Tá certo? Aí, isso no item A, né? No item B, ele coloca: essas frações estão na forma mais simples possível. Já que a gente entende que toda fração, que as frações, elas podem ter uma escrita diferente para representar quantidades iguais, e tem que ser sempre proporcionalmente, né? Tem que existir uma proporcionalidade em toda essa relação,
Nós podemos, às vezes, quando nós temos uma escrita fracionária com números muito grandes, que vai me atrapalhar no cálculo, que eu de repente, né, tenho que fazer, eu posso adotar uma estratégia de simplificação desses números, sem mudar a quantidade da fração. E é o que eu vou explicar. E aí, então, nesse item B, ao invés de responder essa questão, eu já adianto para você que 2/10, por exemplo, corresponde à fração 1/5. Se eu dividisse, por exemplo, esse inteiro, ao invés de 10 pedaços, em 5 pedaços, essa parte pintada em verde seria uma parte só, um total de 5. Então, escrever 1/5 ou escrever 2/10, né, ou 4/20 é a mesma coisa. Agora, como fazer de uma forma prática essa simplificação? Então, aí eu vou retomar com vocês. Então, por exemplo, se eu tenho uma fração 45/18, por exemplo, e quero fazer uma conta com essa fração mais para frente, que é o que você vai fazer agora a partir aí do sexto ano, né? Várias continhas envolvendo as escritas fracionárias. Só que, será que tem como trabalhar com números menores, tanto em cima como embaixo do tracinho, né? No numerador e no denominador da fração? Você pode simplificar esses números sem correr o risco de mudar a quantidade, porque daí você vai estar trabalhando com as frações equivalentes. Então, você pode, né, desde que você encontre um número, um divisor comum, tanto do número de cima do tracinho quanto do número de baixo. Então, por exemplo, aqui, se eu dividir, nesse exemplo, 45/18, se eu dividir por 9 o número de cima e dividir por 9 o número de baixo, 45 dividido por 9 dá 5 e 18 dividido por 9 dá 2. Certo? Então, 45/18 é uma fração equivalente a 5 meios. Olha que mais simples ficou, né, a minha fração, números menores. A relação continua a mesma. 45 está para 18, assim como 5 está para 2. Não mudamos essa relação. Por isso que se eu quero simplificar uma fração, diminuir os números dessa fração, né, o numerador e o denominador, eu tenho que dividir pelo mesmo número o numerador e o denominador. Então, por exemplo, 12/36. Se eu dividir por 4 em cima, né, o número 12 e o número 36, pelo mesmo, né, se eu dividir por 4, tanto em cima quanto embaixo, eu vou conseguir uma fração equivalente a 12/36. Ou seja, eu vou diminuir o número, né, da escrita fracionária, porém a quantidade não muda. 12 dividido por 4 dá 3 e 36 dividido por 4 dá 9. Posso dividir por números diferentes? Não posso. Tenho que dividir por números iguais, para manter a proporcionalidade das frações equivalentes, tá certo? Se eu quiser trabalhar com números maiores, eu faço ao contrário. Eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, né? E aí eu vou aumentando os números dessa escrita fracionária, sem alterar a quantidade, tá certo? Então, é uma estratégia que a gente pode utilizar aí para fazer continhas depois, e você vai perceber que isso vai ser importante. Muito bem. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre fração de uma quantidade. Então, vou colocar uma situação para você aqui. No anfiteatro do Colégio de Mateus, as cadeiras estão dispostas conforme mostra a figura ao lado. Se nesta festa do Dia das Mães, 3/4 dessas cadeiras foram ocupadas e não havia ninguém em pé ou sentado no chão, quantas pessoas compareceram a essa festa? Então, olha só, por que eu chamei essa situação, problema de fração de uma quantidade? Porque eu tenho uma quantidade de cadeiras e aqui está dizendo que 3/4 dessas cadeiras foram ocupadas. Vamos ler essa fração juntos. 3/4
3 é menor que 4. 3 quartos não chega a ser 4 quartos. Se fosse 4 quartos, seria um inteiro. Então, aí eu entenderia que todas as cadeiras haviam sido ocupadas. Como ele colocou, e se fosse 2 quartos, 2 não é a metade de 4? Eu entenderia que a metade das cadeiras havia sido ocupada, haviam sido ocupadas. Agora, como ele colocou 3 quartos, eu entendo que 3 quartos dessas cadeiras foram ocupadas, né? Ou seja, tem cadeiras ainda vazias, né? Tem um pouco mais do que a metade, aliás, menos do que a metade, né, de cadeiras vazias, mas tem. Então, vamos ver qual é essa quantidade de cadeiras vazias que corresponde aí a menos do que a metade, né? Então, vamos lá. Então, vamos refletir em torno dessa ideia. O denominador da fração 3 quartos indica que a quantidade total de cadeiras foi dividida em 4 partes iguais. Olha o desenho. Vamos dividir esse total de cadeiras em 4 partes. São 4 pedaços aqui. Então, cada uma dessas partes é composta por 20 cadeiras. Como que nós sabemos, né, que cada uma dessas partes são 20 cadeiras? Porque aqui está dizendo que as cadeiras, né, estão dispostas conforme a figura. E se a gente observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadeiras em cada parte daqui, ó. Cada pedacinho desse, né? Então, são 10 cadeiras na primeira fileira, 10 cadeiras na segunda. Quantas fileiras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 cadeiras em 8 fileiras, são 80 cadeiras no total. Tá certo? Muito bem. Então, repetindo, então, o denominador da fração, 3 quartos, indica que a quantidade total de cadeiras foi dividida em 4 partes iguais. Então, cada uma dessas partes é composta por 20 cadeiras. Então, são 80 cadeiras dividido em 4, por 4, dão 20 cadeiras em cada parte. O numerador da fração, 3 quartos, o numerador da fração 3 quartos indica que foram ocupadas 3 das partes em que a quantidade de cadeiras foi dividida, certo? Como cada parte possui 20 cadeiras, 3 quartos da quantidade de cadeiras equivale a 60 cadeiras. Sim? Então, na verdade, o que está em branco aqui, ó, é tudo que está ocupado, né? O que corresponde a 60 cadeiras. Cada pedaço, as 80 cadeiras foram divididas em 4 partes, são 20 cadeiras em cada parte, né? E 3 quartos das cadeiras ocupadas corresponde a 3 vezes 20. 20 mais 20 mais 20, são 60 cadeiras. Pinte a quantidade referente a 1 quarto da quantidade de cadeiras no desenho ao lado. Então, essa quantidade que está pintada corresponde a 1 quarto de cadeiras que não estavam ocupadas, né, que faltavam a ser ocupadas. E os outros 3 quartos são as cadeiras que estavam ocupadas, tá certo? E aí, na segunda situação, você dividiu a quantidade total de cadeiras pela quantidade de partes indicada pelo denominador da fração 3 quartos. Em seguida, você observou 3 das 4 partes, ou seja, multiplicou a quantidade referente a uma das partes pelo número 3, que é o numerador da fração. Quando a gente faz essa continha, que a gente acabou de fazer aqui olhando para a imagem, a gente está calculando a fração, a gente está refletindo sobre a fração de uma quantidade, né? Então, essa continha que a gente acabou de fazer para determinar as 60 cadeiras ocupadas, né? A gente representa da seguinte maneira, ó, 3 quartos de 80. Então,
como que eu calculo se eu sei que 3/4 daquela quantidade de cadeiras, que tinham 80, né, estavam ocupadas, quantas cadeiras representam esses 3/4? Então, como que nós fizemos o desenho? Nós pegamos aquele total de cadeiras, são 80 que tinha ali, dividimos em 4 partes. Nós fizemos isso no desenho, inclusive, né? Ó, em 4 partes. E percebemos que cada parte ficou com 20 cadeiras, certo? Com 20 cadeiras. Cada pedacinho com 20 cadeiras aqui. Então, 80 dividido por 4 me deu a quantidade, né, 20 cadeiras em cada parte. E para determinar a quantidade de cadeiras a quantidade de cadeiras ocupadas, nós multiplicamos essas 20 cadeiras por 3, que deram exatamente as 60 cadeiras ocupadas, tá certo? E as outras cadeiras, que são 20 cadeiras, correspondem a 1/4 das cadeiras, né? Já que 3/4 mais 1/4 dá 1/3, a quantidade total de cadeiras, 4/4, tá certo? Então, sempre que a gente quer calcular parte de um inteiro, a gente costuma até fazer aquela fala bem assim, né? 80 dividido por 4 multiplicado por 3. Então, quando a gente faz divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, é essa ideia significativa que nós estamos tendo, né? Então, dividir 80 por 4 significa repartir, né? Distribuir o meu inteiro em 4 partes iguais, o que me deu um número de cadeiras em cada parte. E aí, como eu sei que eu não tenho 1/4, eu não quero saber 1/4 estava ocupado, eu quero saber 3/4 de 80. Né? Então, eu pego essas 20 cadeiras, que correspondem a 1/4 de 80, e multiplico por 3 para dar 60. Certo? Então, a regrinha é, ou você divide 80 por 4 e multiplica por 3, para saber quanto que é 3/4 de 80, que com certeza, se fosse 4/4 de 80, seria o próprio 80. Né? Se fosse 1/4 de 80, 80 dividido por 4, 20 cadeiras. Então, ou você divide o 80 por 4 e multiplica por 3, ou também, que vai dar a mesma coisa, você pode multiplicar o 80 por 3 e dividir por 4. Ó, 80 vezes 3, ou 3 vezes 80, que dá 240. 240 dividido por 4, que dá 60. Então, é dessa maneira, quando você quer calcular 3/4 de 80, 5/8 de 100, 3/5 de 70, você vai fazer essa regrinha. Mas, ou de uma forma ou de outra, né? Agora, se você também só aplicar a regrinha e não entender o que está fazendo, você vai esquecer rapidinho, você não vai aprender. Por isso que eu coloquei essa situação para você. Né? Como calcular a fração, né, de uma quantidade. No caso, nós calculamos aqui 3/4 de 80 cadeiras. São 60 cadeiras. Tá? Por isso que está escrito aqui, ó. Você dividiu a quantidade total de carteiras pela quantidade de partes indicada pelo denominador da fração 3/4. Em seguida, você observou 3 das 4 partes, ou seja, multiplicou a quantidade referente a uma das partes pelo número 3, que é o numerador da fração. Certo? Então, nós tínhamos lá 3/4 de 80, por isso que ele coloca, você dividiu a quantidade total de cadeiras pela quantidade de partes indicada pelo denominador da fração 3/4. Ok? Muito bem. Então, é essa a regrinha. E voltamos aqui e finalizamos a nossa aula, né? Eu espero que você tenha aproveitado, né? Assista a aula, aproveite. É uma aula que vai trazer para você, que vai agregar, né? Acrescentar muita coisa para você. E com certeza, quando
você estiver estudando as operações com as frações agora, você vai, assim, ter um rendimento excelente depois que você se apropriar de tudo isso, ok? Então, assista com bastante calma, se for necessário, assista mais do que uma vez, pause e vá estudando, ok? Um abraço para você e bons estudos.